Vamos então começar o nosso estudo de hoje, o tema livre, para abordarmos questões que vocês tenham para o nosso estudo. Então hoje vocês conduzem o nosso trabalho e, na medida do possível, a gente vai fazendo a abordagem aqui, né, da melhor forma possível. Bom, começando aqui, o Dudu colocou para nós uma questão, falasse um pouco sobre a fé. E ele lembrou aqui daquela passagem da crucificação de Jesus, quando ele se encontrava no meio de dois ladrões. Um era o Dimas, né, que acabou se tornando uma referência naquela história de Jesus, pelo fato de ser chamado de o bom ladrão, e o Gestas, que era ali o mau ladrão, violento, agressivo. E quando nós falamos sobre essa passagem da crucificação de Jesus, naturalmente nós sempre destacamos aquilo que diz respeito ao próprio Jesus, pela intensidade daquele momento, pelo significado da morte de Jesus, né, ou da desencarnação de Jesus. Morte, naturalmente, para aqueles que veem o fim da vida física como o final também do próprio espírito, né? Então, nós vemos Jesus ali naquele meio e pouca importância damos para aqueles quase figurantes que se encontravam naquele momento. Eram então Gestas e Dimas. Ali nós temos um simbolismo interessante de observarmos, porque isso se reflete nos nossos tempos atuais. Lembrando que muitas vezes as pessoas acabam tomando decisões, infringindo leis, tentando sobreviver de alguma forma, em virtude das circunstâncias em que elas se encontram. Então nós hoje, quando vemos no mundo pessoas que cometem alguns tipos de crimes, naturalmente, se tivessem condições, não cometeriam. Mas acabam, seja por força de caráter, por fraqueza de caráter, seja por influência do meio. Isso não tira naturalmente a responsabilidade do espírito. Mas é sempre importante lembrar que a nossa matemática, aqui do mundo material, quando nós vemos um indivíduo que é criminoso, ele deve ser punido de acordo com a lei. E esse crime pode ser um crime contra a sociedade ou até mesmo um crime contra ele próprio. Nós já trouxemos aqui algumas situações quando nós falamos, por exemplo, sobre o suicídio, sobre o aborto. Então nós vemos assim, um indivíduo, uma mulher que praticou o aborto, ela cometeu um crime contra a sociedade, um crime contra a lei de Deus, e ela deve ser punida. E nós não analisamos as circunstâncias que levaram aquela mulher àquela situação. O indivíduo que comete o suicídio, da mesma forma, para nós que somos espíritas, já pensamos, né, naquela ideia do vale dos suicidas, do sofrimento indescritível, para aqueles que são das religiões tradicionais e dogmáticas, veem o suicídio como uma passagem sem volta para o sofrimento eterno no inferno. Mas nós não nos aprofundamos, nós não transcendemos a nossa visão para tentarmos compreender as razões que levaram as pessoas àquele tipo de atitude. Mas quando nós falamos da lei de Deus, que naturalmente foge completamente à nossa compreensão, nós temos ali uma pálida e cega ideia do que significa essa lei, quando nós pensamos na ideia da causa e efeito. Basta a gente lembrar uma situação que pode ser até um pouco provocativa. Nós tivemos essa semana a celebração dos 70 anos do fechamento do campo de concentração de Auschwitz, lá na Polônia. Milhões de judeus foram exterminados nos vários campos de concentração espalhados pela Europa. Aquele em especial, mais de 1 milhão de pessoas sofreram aquelas atitudes, aquelas ações por parte dos nazistas. E aí, então, quando nós analisamos da nossa perspectiva, naturalmente nós vamos dizer: todos os nazistas são criminosos,
e todos os judeus são vítimas. Mas quando nós analisamos da perspectiva de Deus, nós nos perguntamos que tipo de experiência aquele grupo que sofreu aquela atitude precisava aprender, precisava desenvolver. Naturalmente que numa primeira visão dá a impressão de que nós estamos tentando justificar aquilo que aconteceu. Mas compreendendo exatamente a perfeição da lei de Deus, nós lembramos que tudo tem uma causa, embora nós não compreendamos. As pessoas que têm ali um benefício, receberam esse benefício por algum tipo de mérito, as pessoas que tiveram algum tipo de prejuízo, tiveram por necessidade, enfim, vemos então que a nossa matemática é muito diferente da matemática divina. Voltando então para essa ideia da crucificação de Jesus, aqueles dois ladrões então foram criminosos, e nós lembramos sempre que a crucificação era uma pena capital da época em que executava escravos ou grandes criminosos. E esses homens normalmente eles cometiam crimes abordando caravanas que transitavam naquela região do Oriente Médio. E naturalmente nós vamos nos perguntar, mas o crime que praticaram era por força das circunstâncias? Era por fraqueza de caráter? Era um crime intencional? Por aquela ideia da maldade que nós temos da nossa compreensão? Ele era criminoso porque ele era maldoso, ou as forças o levaram àquela situação? Não cabe a nós aqui fazer nenhum tipo de julgamento especificamente sobre a ação das pessoas. Mas naturalmente nós temos ali uma legislação humana que rege as nossas vidas e temos uma legislação divina que nos conduz para a evolução. Dentro da legislação humana eles foram presos e foram punidos. Dentro da legislação divina foram considerados atenuantes e agravantes arrependimento, as forças que os impulsionaram àquela situação. Então naquele momento, quando Dimas se encontrava ali com Jesus na cruz, ele demonstrou um sincero arrependimento daquilo que ele tinha feito. Gestas, por sua vez, acabou não dando muita diferença. Ele era um criminoso, foi pego, e por ter sido pego, acabou e ficou por isso mesmo. Dimas, entretanto, segundo conta a história, ele era um ladrão, um assaltante, que tinha ali os seus princípios. Pode parecer irônico para nós, mas ele de fato o tinha. Segundo alguns escritos daquela época, ele não assaltava, por exemplo, mulheres, não assaltava crianças, tinha ali o seu código de honra, vamos dizer assim. Isso mostrava que ele tinha ali aquela semente de virtude que se encontrava pronta para florescer. E aí então nós nos colocamos naquela condição daqueles prisioneiros junto a Jesus, que viam ali a grandeza daquele espírito, que sofriam a influência daquele campo vibratório que ele irradiava, e naturalmente aqueles que eram mais sensíveis se sensibilizavam com aquela presença. E aí vinha então aquele arrependimento, que, segundo consta para nós, Dimas demonstrou um arrependimento sincero, mostrando ali as suas dificuldades, mostrando as suas fraquezas, mas demonstrou também um desejo ardente e sincero de se transformar. E isso, como simbolismo para nós, veio exatamente aquela ideia do perdão, que ele foi perdoado naquele momento. Já libera, Zé. Ele foi perdoado naquele momento e foi prometido a ele que ele se encontraria com Jesus no reino dos céus, né? Dudu colocou na própria posição de Tomé, que como único apóstolo foi até o local para ver a crucificação e acabou recebendo uma mensagem do Cristo sobre o bom ladrão, que mostra que a fé seria tão importante para Dimas e que não foi percebido naquela hora pelos discípulos que não estavam lá. Se é que estou certo sobre isso. A história sempre são histórias contadas, fragmentadas, né, Dudu? Não dá para a gente simplesmente fazer um tipo de afirmativa sobre isso, mas a mensagem, vamos dizer assim, o ensinamento moral
dessa questão traz exatamente isso. Tanto que, depois, dentro das tradições católicas, o Dimas foi considerado um santo. E ele foi o primeiro santo católico, São Dimas. Exatamente por causa dessa transformação naquele momento e pelos milagres que depois ele acabou realizando. Então, na verdade, a gente mostra isso que é importante para nós. Que mesmo que você seja um criminoso no momento da cruz, no momento da sua pena capital, e você demonstre aquele arrependimento sincero, o corpo pode padecer. Mas o espírito ele é submetido a uma lei diferente. Ele é submetido a um julgamento do seu caráter, levando em consideração elementos que nós sequer consideramos. Então a mensagem traz exatamente isso para nós. Enquanto um mostrava a sua maldade, a sua agressividade, o outro mostrava o seu arrependimento. E nós temos hoje, no mundo, as mais variadas situações que trazem para nós essa questão. Estudando, por exemplo, sobre Hannah Arendt, que é uma pensadora, uma escritora, que trouxe um trabalho muito interessante sobre a maldade. Você se lembra que nós estudamos sobre isso, né, numa outra oportunidade? Ela dizia o seguinte, que a maldade depende muito da nossa perspectiva. Quando ela falava sobre campos de concentração, e falava sobre os soldados nazistas, ela trouxe uma referência interessante. Nós pensamos, por exemplo, que todos os soldados nazistas daquela época eram pessoas do mal. Mas a Hannah Arendt ela traz um pensamento diferente. Muitas vezes eram simplesmente profissionais que cumpriam ordens. De alguma forma, naturalmente, eles não eram isentos dessa responsabilidade, mas eles procuravam neutralizar aquela ideia do julgamento e simplesmente cumpriam aquilo que tinham que fazer. E ela falava, inclusive, sobre um comandante de um campo de concentração. Então ele cumpria lá o seu horário, chegava de manhã, acabava seu expediente, voltava para casa, ia lá para sua esposa, para sua filha, ouvia música clássica, jantava, no dia seguinte era a mesma rotina. Então, na verdade, você pensa que a ideia da maldade, ela depende muito da forma como é analisada. Muitas vezes um erro, ele pode ser atenuado, por exemplo, pela ignorância. E não necessariamente aquele erro intencional. Então nós vemos assim a distância em que nós nos encontramos de fazermos qualquer tipo de análise nesse sentido. Bom, eu vou passar para o Zé, que vai fazer um comentário para nós aqui, e eu volto em seguida. Bom dia, Fraterna, bom dia, Negrão. Vamos lá, Zé. Muito bem, voltando, então foi só engano. Então, aquilo que o Dudu colocou, então, Dudu, o que eu tenho para falar é exatamente essa ideia, né? A questão desses atenuantes, desse agravante, da compreensão, do arrependimento sincero, né? Daquele perdão. E naturalmente a gente lembra sempre que, por exemplo, a mensagem que é passada de uma forma objetiva naquele trecho do Novo Testamento, quando disse que mais rápido do que ele imagina, ele se encontrará com Jesus no céu. Ninguém está isento da lei de causa e efeito. Aquele ladrão, por exemplo, embora demonstrasse um arrependimento sincero, ele adquiriu débitos dentro dos crimes que ele cometeu. Então essa ideia que nós temos, como Jesus, por exemplo, naquele momento em que ele promovia as curas naqueles doentes, nós lembramos que aquelas pessoas que eram deficientes, aqueles que eram cegos, estavam submetidos a uma lei de causa e efeito. E quando aconteceu aquela cura, a ideia que nós temos é que tudo foi perdoado. Que a lei de causa e efeito, que ela é imparcial e alcança a todos, ela acabou de ser violada. Porque Jesus, na sua autoridade, tirou a responsabilidade daquelas pessoas que infringiram essas leis naturais. Então nós vemos que a mensagem romântica, para mostrar o poder de Jesus, faz exatamente isso, que as pessoas fiquem com a ficha limpa, vamos dizer assim, por uma vontade de Jesus, quebrando exatamente a imposição da lei de causa e efeito a todos nós, sem exceção. Então nós vemos que, analisando com mais cuidado essa mensagem, ou essas mensagens que são passadas,
através desses contos, através dessas ideias, eles não podem ser absorvidos simplesmente de uma forma cega, de uma forma imediata. Há necessidade de uma reflexão. Claro que naquele momento as pessoas tiveram outras oportunidades, claro que as pessoas teriam um reconhecimento diferente no mundo espiritual, mas isso não as libera de suas responsabilidades, a cada um segundo as suas obras, não é assim? Sendo assim, por que Jesus quebraria essa lei que ele mesmo procurava cumprir para fazer com que nós compreendêssemos essa realidade que nos envolve de ação e reação, ou melhor, de causa e efeito, não de ação e reação, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Porque ação e reação não levam em consideração os elementos morais que envolvem uma questão, em que eu posso agravar ou eu posso atenuar uma atitude que eu pratiquei. E isso modifica, a gente lembra até mesmo aquela passagem de Joana de Ângeles, quando ela disse para nós que você pode jogar uma pedra para o alto e essa pedra vai voltar. Só que você pode amortecer a queda dela pelo guarda-chuva da caridade. Então vemos que ação e reação é diferente da lei de causa e efeito, que segundo o próprio Newton, na sua teoria física, ele falava toda ação tem uma reação contrária na mesma intensidade. Só que lei de causa e efeito tem essa diferença. Não cheguei a ler, Luiz. Zelota, né, sobre Jesus histórico e místico, não cheguei a ler não. A minha particularmente, como vocês sabem, já falei para vocês, não sou um grande pesquisador e até mesmo interessado sobre as histórias bíblicas. Aquilo que eu passo para vocês é resultado dos estudos pontuais que nós realizamos, né? Mas não é algo que me chama muita atenção, exatamente porque a história de Jesus, a história da sua trajetória, estão relacionados com pontos de vista, com traduções, com interpretações, com manipulação de textos. Então, para mim, é muito difícil eu simplesmente me dedicar cegamente a um estudo em que você não tem informação precisa. Então, eu prefiro visualizar a vida de Jesus dentro daquele contexto moral, simplesmente para nos espelharmos nele. Agora, detalhes, como as coisas aconteceram, quem contou, como é que foi isso, quais são as fontes que nós temos dessas informações, é tudo isso muito contraditório para mim. Então eu prefiro manter ali um equilíbrio, trabalhando em cima daquilo que para nós é mais palpável, né? Dudu colocou ali na história lá do pai do reino, e estar sempre no caminho do bem e do amor, né? Não o reino que se refere à história, né? Os débitos ainda estarão lá, sem dúvida nenhuma. Muitos deles até mais que isso, né, fraterna? Até mais do que isso ainda. Mas, enfim, essa é a ideia, né? Com relação à fé que o Dudu colocou, deixa eu ver aqui. Subindo um pouquinho, bom dia pessoal que chegou. Cadê? E você quer falar sobre a fé humana e fé raciocinada, Dudu, é isso? Essa que foi a colocação que você pôs aqui para nós? Bom, quando se fala sobre fé... Pois é, Luiz, exatamente, né? Não acrescenta muita coisa, especula, então tem muitas vezes tendências, nós falamos sobre tendências ontem, né? Que eu sempre vou analisar uma situação, não pela má fé de eu querer distorcer a realidade daquela informação, mas eu vou analisar de acordo com a minha tendência. Se eu sou evangélico, eu vou analisar a partir da educação que eu recebi. Se eu sou católico, se eu sou ateu, se eu sou espírita. Então nós sempre tendemos para aquilo que para nós é importante. Muitos desses livros que chegam aqui no Brasil são traduções feitas de obras que foram publicadas em outros países. Então nós levamos em consideração a fonte dessa tradução, quem foi o tradutor, qual era a sua crença, o que ele acreditava, depois quem fez ali a tradução acrescentando alguns elementos. Então sempre vai sendo mexido de acordo com a tendência de cada grupo.
Então essas tendências acabam, né? Por isso que nós chegamos até a conversar sobre isso ontem, que é importante para nós mantermos a maior imparcialidade possível na análise de qualquer tipo de texto. Falamos até o estudo, né, sobre o Pentateuco bíblico, né, do Antigo Testamento. Então, lá tem uma forte influência evangélica, né? Então, naturalmente, Jesus, histórico e místico, foi escrito a partir dessa visão. Bom dia, Negrão. Então, como eu falava para vocês, ontem falávamos sobre o Antigo Testamento, o Pentateuco. Para nós, que estudamos sobre aquelas 3 revelações, que era exatamente o tema que nós estávamos abordando na Gênese, estudamos sobre as 3 revelações. Moisés foi a primeira revelação, Jesus foi a segunda revelação, e a doutrina espírita a terceira revelação. Mas nós não estudamos o contexto em que aquilo veio e qual é a autoridade para que aquilo venha como uma revelação. Então eu sugeri para vocês o estudo, a leitura pelo menos, né, uma leitura cuidadosa e atenta, desse Pentateuco sem essa tendência à crítica, mas para conhecer o conteúdo. Então nós desligamos um pouquinho aquele nosso senso crítico e simplesmente absorvemos a história para conhecermos os fatos. Depois, de uma forma bastante equilibrada, bastante racional, nós então começamos a fazer o nosso julgamento. Mas nunca começamos por essa tendência à crítica, como é muito natural. Né? Mas sempre tem a dúvida, o resultado do estudo, né, Rô? Quem não tem dúvida é aquele que não expande os seus conhecimentos. Se você já tem a sua carga de conhecimento e ela te satisfaz, você vai ter dúvida para quê? Só que nós lembramos sempre que o conhecimento ele é sempre expansivo, ele é sempre crescente. Então as dúvidas são naturais para todos. E não é pecado nenhum ter dúvida. Bom, o Dudu perguntou então sobre fé raciocinada e a fé... Deixa eu ver aqui de novo o que você colocou. Fé raciocinada e fé humana, né? Tá. O que é a fé? É a crença, é uma crença em algo que para nós não é palpável, a princípio, dentro dessas questões filosóficas, dessas questões espiritualistas. Quando nós falamos sobre a fé humana, ela precisa ser um pouco melhor definida. Até porque, quando nós falamos sobre fé humana, ela pode ser uma fé humana e muito racional. Então, dentro da doutrina, nós temos ali 2 tipos de fé que nós analisamos. É a fé cega e a fé racional. Então, a fé humana ela pode te dar 2 visões do mesmo elemento. Então, vamos para a fé cega. Muitas vezes nós criamos uma expectativa a respeito da nossa origem, do nosso destino, a partir dessa perspectiva espiritual. Então nós queremos acreditar que aquilo é real. Nós criamos uma imagem na nossa mente que vai proporcionar para nós esse conforto espiritual. Então eu crio o meu próprio céu, eu crio o meu próprio Deus, eu crio os meus próprios elementos que envolvem o mundo espiritual. Se eu submeto esses elementos a uma reflexão mais profunda, eu percebo que eu acredito porque disseram que eu tenho que acreditar, ou eu acredito porque eu acho que isso para mim é confortável. Então eu não submeto essa minha criação, ou essa minha educação, ao raciocínio. E esse raciocínio significa o quê? As questões de você analisar, de você questionar, de você buscar as bases mais sólidas possíveis dessa crença. Não vamos dizer provas, porque não vamos encontrar provas naquilo que não pode ser provado dentro do conhecimento humano que nós temos. Então, quando eu falo do mundo espiritual, eu preciso construir essa realidade espiritual da forma mais sólida e racional possível. Então se fala, por exemplo, que quando eu morro eu vou para o céu, a pergunta é, por que eu acho que eu vou para o céu e o que é esse céu exatamente? A fé cega vai dizer,
embora eu não possa mostrar para você, eu sei que ele existe. E aí nós damos aquela apertadinha um pouco mais. Mas de onde você tirou essa ideia de que existe esse céu? É porque estava escrito. Então vamos analisar esse escrito. Quem escreveu? Então nós vamos aprofundando, vamos caminhando. Então, na verdade, a filosofia nos permite aprofundar cada vez mais o nosso raciocínio, seguindo uma metodologia não tendenciosa, mas a mais neutra possível. Porque se ela é tendenciosa, eu vou fazer somente as perguntas que eu quero fazer. E somente vou oferecer as respostas que eu quero oferecer. A filosofia é neutra. Tanto que a gente lembra que a passagem de Sócrates, quando ele disse tudo que sei é que nada sei, a única certeza que ele tinha é que ele não tinha conhecimento absoluto sobre tudo. E isso é muito fácil da gente concluir. Nós nunca temos respostas para tudo. Se pensarmos, por exemplo, uma pergunta básica: quando exatamente o universo começou? Foi criado? Aí nós temos estimativas, nós temos alguns indícios, algumas crenças, inclusive, mas não existe certeza absoluta. Qual a distância exata de uma estrela? Não sabemos. É uma distância estimada. E isso quando falamos do universo, né? Quando nós falamos quando a vida exatamente começa, também não sabemos. Então, na verdade, quando Sócrates trouxe essa ideia, apesar do seu conhecimento, apesar do seu espírito investigativo, pois dizem que foi com o Big Bang. Esse dizem é uma estimativa, é uma ideia que foi lançada. Mas ela é absoluta? Não, ela é a mais aceitável dentro dos indícios que nós temos, né? Como, por exemplo, Edwin Hubble, astrônomo da década de 50, década de 60, trouxe para nós alguns indícios sobre a expansão do universo. Ou seja, o universo está se expandindo. Se ele está se expandindo, significa que ele começou de um ponto original, que era aquele ponto onde ele se encontrava mais contraído. E aí então os cientistas trouxeram essa ideia de uma grande explosão, baseado nesse indício. Não é prova, é apenas um indício, uma sugestão. E é aquilo que é mais palpável com a razão. Como Kardec sempre coloca, se alguém tiver alguma outra teoria mais condizente com a realidade, que faça com que o Big Bang se transforme numa fantasia, que é presente. Mas essa teoria vai ser submetida ao crivo da razão. Vai ser investigada, vai ser pesquisada. Então isso acontece com todas as situações. Então Sócrates, na verdade, filósofo grego, ele se destacou exatamente não pelo conhecimento que ele tinha, mas pelo espírito crítico que ele demonstrava. E é exatamente isso que nós temos que apresentar hoje. Quando nós falamos sobre a fé, sobre as crenças que nós temos, principalmente relacionadas ao mundo espiritual, nós vivemos em função dessa realidade, ainda que seja uma realidade fantasiosa. Por que parece contradição, né, falar realidade fantasiosa? Porque para mim é uma realidade, embora ela tenha sido criada baseada nas minhas fantasias, nas minhas crenças pessoais. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, mais do que eu já falei isso para vocês, e é importante sempre reforçar, o legado mais importante, a herança mais importante que a doutrina espírita deixou para nós, não foram os livros que foram publicados, não foram os conhecimentos que foram transmitidos, mas o método como eles foram construídos. Se nós não tivéssemos esse conhecimento, mas tivéssemos aprendido o método, nós poderíamos fazer tudo o que Kardec fez. Nós poderíamos começar tudo de novo. Agora, se nós tivéssemos o conhecimento e não tivéssemos aprendido o método, nós entraríamos exatamente naquela ideia dogmática. Nós aceitamos porque Kardec disse que é assim. Nós aceitamos porque os espíritos disseram que tem que ser assim. Na verdade, os espíritos trouxeram esse conhecimento. E o próprio Kardec, usando essa metodologia investigativa que ele utilizava,
ele começou a submeter as mesmas perguntas a outros espíritos, como nós conhecemos essa história. E por que ele fez isso? Porque ele não confiou de uma forma imediata naquilo que um único espírito dizia. Foi trazida aquela informação, ele tomou a iniciativa de questionar. Foi perguntando para outro, e ele falou, realmente eles estão dizendo quase a mesma coisa. Então eu vou pegar aquilo que é o quase, né, aquilo que é a mesma coisa, e eu deixo o quase para esclarecer depois. E aí então ele foi peneirando aquilo que era algo comum, porque nenhum espírito vai dar a mesma resposta. Quando nós pegamos a primeira pergunta, por exemplo, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a ideia que nós temos é que todos os espíritos deram exatamente a mesma resposta. E ele copiou, não, todos eles disseram isso, não. Quantos espíritos foram entrevistados e quantas definições de Deus os espíritos deram? Kardec então achou, para poder unificar o pensamento dos espíritos, escrever dessa forma, que muitas vezes foi uma resposta que ele elaborou, baseado na essência daquilo que os espíritos disseram. Outra ideia, por exemplo, que Kardec coloca na questão 500 e... sempre me esqueço desse número. Bom, a pergunta, né, é se os espíritos influenciam na nossa vida. Acho que é o 587, 589, não me recordo exatamente. E aí então, 859, bom, depois vocês colocam para mim aí. Não estou com a memória clara agora. Mas então Kardec coloca, os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos, de sorte, olha a palavra, de sorte, que muitas vezes são eles que nos conduzem. Talvez um espírito tenha dito isso, mas outros espíritos deram uma resposta semelhante a essa. Então nós vemos assim que ele não aceitou de um modo absoluto aquilo que os espíritos disseram. Esse método de submeter ao crivo da razão, de submeter aos questionamentos para saber se aquilo de fato ajudava ou não, aí sim ele trouxe a resposta definitiva para aquele momento, definitiva para ele naquela hora, mas ele poderia mudar. Hoje, por exemplo, os espíritos poderiam trazer para nós respostas mais profundas, respostas mais complexas. Então a gente lembra sempre que o que Kardec ensinou para nós de fato, na doutrina espírita, o maior aprendizado que nós tivemos foi exatamente esse aspecto filosófico do questionamento. E isso serve para qualquer situação. Até mesmo a ciência hoje, ela se baseia nessa fé. Quando nós temos, por exemplo, esse estudo novo da partícula de Deus, aquele grande acelerador de partículas e tal, quando foi estudado sobre isso, e acharam indício disso, o ano passado, o ano retrasado, eles acreditavam que tinha encontrado essa tal partícula. Exatamente, o bóson de Higgs. Eles acreditaram que acharam essa partícula. Eles não afirmaram definitivamente que encontraram. Porque os indícios que foram apresentados sugeriam a ideia dessa partícula. Mas depois os cientistas apareceram, disseram que eles não encontraram, que não era isso que eles estavam procurando. Eles encontraram outra coisa, mas não definitivamente esse bóson de Higgs. Higgs foi o cientista que trouxe essa teoria, de que havia na matéria um elemento primordial, um elemento inicial da constituição da matéria. E aí então, a partir dessa teoria, os cientistas começaram a procurar esse elemento para saber se ele existia de fato. Então até mesmo hoje, nós temos então cientistas também apresentando a fé. E por que fé? Porque não tem certeza. E essa fé, ela se torna mais racional possível a partir da análise por esse método. E não simplesmente acreditaram porque acharam interessante, acharam bonitinho. Então a fé racional e a fé cega
É exatamente isso. A fé cega, inclusive, ela não é apenas uma questão religiosa. Ela é uma questão do nosso dia a dia. Nós não temos partidos políticos que criam teorias das mais mirabolantes para resolver os problemas sociais, e aqueles partidários votam cegamente, sem se perguntarem se aquela base teórica que eles apresentaram, se aquilo tem fundamento, se aquilo é possível colocar em prática. E eu não estou falando partido A, partido B. Basta a gente lembrar que se você apresenta uma solução miraculosa para um problema diferente, para um problema real, e você não tem como comprovar, e se eu aceito aquilo cegamente porque eu tenho simpatia, porque normalmente é assim, aparece um líder, esse líder político é alguém de influência, é alguém que tem ali aquela eloquência para passar uma ideia, consegue convencer as pessoas votam, as pessoas apoiam, confiando nele, não questionando se é possível, se é viável fazer aquilo funcionar. Então nós vemos que a fé cega, ela acontece em todas as situações. No meio empresarial, no meio educacional, no meio filosófico, no meio religioso, no meio científico. Simplesmente aceitamos por aceitar. Então, na verdade, o método filosófico é aquele que é mais condizente com a razão, em que eu tenho liberdade de perguntar. Até mesmo aquela ideia, né, me recordo vendo filmes ambientados em épocas passadas, não muito distantes, quando alguém chegava e falava assim, olha, eu tenho dúvida se Deus existe. Aquela pessoa era chicoteada. Aquela pessoa era punida por blasfêmia, simplesmente porque ela apresentava essa dúvida. Isso é fé cega, para aqueles que puniam. Mas para ela era uma fé racional. Hoje nós temos pessoas, por exemplo, que dizem assim, olha, sinceramente, eu já li muitos livros, assisti a documentários, né, olá Miriam? Assisti a documentários, fiz isso, fiz aquilo, e eu tenho dúvida se Jesus existe. Aí um monte de gente bota a mão na cabeça e fala, que blasfêmia que você está dizendo? Por que blasfêmia? Você acha que Jesus vai se sentir ofendido ou não, porque eu não tenho certeza por aquilo que o mundo me apresentou, se ele existiu de fato ou não? E se ele existiu, acha que vai mudar alguma coisa da realidade dele, o fato de eu não ter essa certeza? As religiões hoje criaram fantasias das mais diversas para convencer e amedrontar as pessoas. Então eu tenho o direito de perguntar. Parabéns para você que não tem essa dúvida, mas eu tenho. E a liberdade de ideias, a liberdade de raciocínio me permite questionar a existência de Deus, a existência de Jesus, se os espíritos existem ou não. Porque eu não estou ofendendo ninguém, é algo pessoal. Se eu transformar isso numa luta para ofender as pessoas, aí já é diferente. Mas essa dúvida me pertence. Se eu sair como um cruzado, querendo destruir as religiões porque eu não concordo com ela, aí então eu já estou entrando numa outra situação. Aí eu estou violando a liberdade de expressão, a liberdade de crença. Mas uma dúvida pessoal, nas minhas orações, eu vou dizer assim, né? Olha, Jesus, me perdoa, mas eu não tenho certeza se você existe. Não se preocupe que eu não fui condenado para o inferno. A dúvida, na verdade, é uma grande prova que um espírito passa aqui no mundo físico. Viver essa incerteza, viver essa insegurança, viver esse vazio, ele vai ter que descobrir pelas próprias forças. Ele vai ter que desenvolver nele essa sensibilidade. E nós temos aquela passagem que diz assim, de Tomé, inclusive, né, do apóstolo, que você tem que crer para ver, e não ver para crer. Na verdade, esse crer para ver significa você vai ter que desenvolver a sensibilidade, você vai ter que quebrar os seus preconceitos, para que você sinta essa realidade. Então por isso que nós falamos que a fé cega é uma fé que muitas vezes amedronta. Eu prefiro acreditar, porque se eu não acreditar eu vou sofrer tal coisa. Esse medo foi inserido na minha consciência por essa educação equivocada que nós temos hoje. E pelos históricos que as religiões hoje apresentam, como é que eu vou dizer que elas são uma fonte inquestionável da verdade? A Igreja Católica
naquele processo da Inquisição. As igrejas protestantes na perseguição. A igreja islâmica incentivando, né, a religião islâmica mal interpretada naquela tradição fundamentalista, fazendo com que as pessoas cometam crimes a seu favor. Essas são as melhores fontes para me falar de Deus, para me falar de Jesus, para me falar de um profeta? Então eu tenho o direito de questionar. Mas a gente lembra que esse meu questionamento é algo feito pela boa fé. Não é algo que eu tenho pela má fé. Bom dia, pessoal. Então, Dudu, para concluir o raciocínio, a fé cega é exatamente fruto de uma educação que nós recebemos, fruto de uma educação de uma escola incompleta nas suas orientações, e a fé raciocinada, que é exatamente ali a melhor herança que nós recebemos da doutrina espírita, nos permite o aprendizado sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de medo. Eu pergunto pelo direito de perguntar, porque é um direito que eu tenho de aprender. Então essa é a diferença que nós temos dos dois. E naquela questão que você pôs sobre a fé humana é a fé da nossa perspectiva. Mas eu posso desenvolver essa fé humana de uma forma racional ou de uma forma fantasiosa, de uma forma cega. Beleza? Bom, passando para a próxima pergunta, a Gerina colocou para nós. Recentemente desencarnou uma amiga nossa. Em sua casa, uma entidade comunicou-se, antes dizendo não ser levada para o hospital, pois era um processo de desligamento. Depois teve uma parada cardíaca, recebeu atendimento médico em casa e desencarnou. Como aconteceu o que foi dito pelo irmão, então ele estava certo. A paciente anteriormente já havia passado por várias cirurgias. O fato de não ter levado ao hospital foi correto, mas o que impedia exatamente de levar ao hospital? Os espíritos não têm problema com o trânsito, não têm problema com mobilização. Se por acaso aquele espírito, movido pela boa fé, certo de que aquele espírito ia desencarnar, achou que seria melhor para ela e para a família manter aquela tranquilidade do ambiente para favorecer o desligamento dela, então isso tem ali seu sentido. Mas de qualquer forma, a gente lembra sempre que a nossa medicina não interfere na medicina dos espíritos. E quando eu falo medicina dos espíritos, naturalmente, eu coloco a ação dos espíritos nesses cuidados que nós temos da nossa saúde, né? Então, se confiaram na opinião dele, e a família aceitou isso com naturalidade, e ela desencarnou, e estando bem no mundo espiritual, então está tudo em ordem. Agora é muito difícil para nós fazer qualquer tipo de julgamento sem ter conhecimento, e até mesmo se tivéssemos conhecimento, nós não teríamos condições de fazer nenhum tipo de julgamento, porque vai muito além daquilo que nós compreendemos. Então, se por acaso, para aquele espírito, seria mais perturbador, se havia, por exemplo, um processo de desencarne de fato em acontecimento, em andamento, e aquele aconselhamento visou o bem daquilo que estava para acontecer, ótimo. Então, como nós já lembramos, não é possível fazer qualquer tipo de julgamento nessa questão. O que vale agora, o fato já aconteceu. O que vale agora é a família ter uma compreensão dessa realidade, o espírito ser auxiliado da melhor forma, para chegar então àquela a melhor condição. Então, assim, eu sei que para vocês seria interessante uma resposta, se ele estava certo, se ele estava errado, mas como é que nós podemos fazer qualquer tipo de julgamento nesse sentido? Acreditamos que aquele espírito estava sendo assessorado para que pudesse ter um desencarne mais tranquilo. Então a orientação foi correta. É o máximo que a gente pode adentrar, infelizmente. Ou felizmente, né? Deixa eu ver aqui. Então é o que vale. A família está equilibrada, a família aceitou, o espírito certamente foi amparado no mundo espiritual. Se foi um espírito que construiu essa estrada para o mundo espiritual, né, com as atitudes nobres, com equilíbrio, com bondade, então a realidade dela é a melhor possível. Agora, se por acaso é um espírito egoísta, é um espírito orgulhoso, ele vai sofrer as consequências disso. A gente lembra, por exemplo, no livro
Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, ele conta uma passagem interessante, tem até uma palestra que ele fala sobre isso, uma palestra sobre o livro, né, que ele publicou. Não é um livro psicografado, é um livro que ele mesmo escreveu, ele é autor inclusive de vários livros, e ele conta uma história interessante. Uma mulher se encontrava em casa, aí foi dormir e não acordou mais. Chegou de manhã, a família viu que aquela pessoa estava morta dentro da visão popular, naturalmente. E aí então eles vão dizer assim, olha, ela morreu feito um passarinho. Quer dizer, se nós olharmos a expressão do cadáver e aparece a tranquilidade na sua face, é muito diferente da realidade do espírito. Porque muitas vezes, aparentemente, ele teve um desencarne tranquilo e desencarnou como um passarinho, mas espiritualmente ele está extremamente perturbado pela forma como ele viveu, pelo apego. Não falo necessariamente da maldade, mas a falta do preparo que ele deveria ter tido para poder chegar ao mundo espiritual, que é o que a gente está fazendo agora. Então aquilo que acontece aos nossos olhos é muito diferente do que acontece no mundo espiritual. Então, na verdade, como lembra Raul Teixeira, tal vida é tal morte. Se era um espírito tranquilo, se era um espírito que tinha ali um bom senso, que era um espírito que procurava, se esforçava para praticar aquilo que a doutrina espírita transmitia. Lembrando sempre que a gente, como Kardec coloca, melhor, como espírito verdade coloca, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça. Se ela se esforçava para isso, a família também trabalhava dessa forma, com certeza o mundo espiritual também ajudava. Então a gente parte do princípio de que esse amparo que foi recebido, de que esse aconselhamento veio por um motivo positivo, favorável para o desencarne daquela irmã. Tá? Então é o máximo que a gente pode adentrar. Não é possível fazer qualquer tipo de julgamento, simplesmente porque nós lemos num livro, cada desencarne é um desencarne, os espíritos não seguem nossas regras para poderem trabalhar, eles trabalham de acordo com o merecimento, de acordo com a sua intenção. Então é o máximo que a gente pode adentrar, Angelina. Deixa eu ver aqui, o Décio colocou esse questionamento é o mesmo que perguntar se estou com espinho no pé, se deveria tirá-lo ou não, né? A mesma coisa também. Se eu estou passando mal fisicamente, por que não procurar um médico? Agora, se vem essa orientação, olha, calma que esse é o momento dela, é o momento que não tem mais nada para fazer, é o merecimento? Talvez seja. Talvez seja essa orientação. Mas a gente fica no campo do talvez. Amizade, bom dia, né? Se a família não fosse por essa doutrina, seria missão de socorro pelas leis terrenas? Para que a gente pudesse julgar por essas leis terrenas, ela dependeria de uma série de situações, né? Porque a gente lembra a princípio que a pessoa estava passando mal e já estava desencarnando. Não é simplesmente aquela questão de ignorar o sofrimento dela. Dependendo, se você pega um policial, um delegado que simplesmente... Sim, exato, compreendo. Se por acaso você tem a oportunidade de auxiliar no momento crítico e você nega esse auxílio, isso poderia gerar, segundo a interpretação das nossas leis, como sim uma missão de socorro. Eu me recordo de uma situação que aconteceu na minha família. Uma tia já idosa estava doente, foi hospitalizada, era uma doença terminal para ela, lamentavelmente. E aí então a médica sugeriu o seguinte: vamos então aplicar uma medicação para que ela possa ter aquele momento de transição tranquilo. E a filha dela, minha prima, é espírita, e ela ficou muito preocupada com essa ideia da eutanásia. Mas essa medicação vai acelerar, essa medicação vai provocar o desencarne dela? Os médicos disseram não, ela simplesmente vai ficar inconsciente. E aí então a própria lei natural, a própria lei da natureza vai tomar suas providências, é o que chama de ortotanásia. Então você tem a eutanásia quando você provoca a morte, a ortotanásia quando você deixa a coisa acontecer naturalmente, sem acelerar, sem prorrogar a vida daquela pessoa. Então quando nós falamos sobre essa questão de omissão de socorro, ela deve ser levada em consideração vários elementos de intenção, de circunstâncias.
Se aquela pessoa doente, passando mal, naquele momento de desencarne real, muitas vezes você não tem o que fazer. Correr, por exemplo, vamos correr para o hospital para dizer que nós estamos socorrendo, mas o desencarne é iminente. Então talvez o aconselhamento desse espírito seja exatamente isso. Olha, não adianta vocês correrem, calma, deixa a coisa acontecer. E isso por merecimento e por orientação. Mas é algo que é passível de julgamento segundo as leis terrenas, conforme a nossa interpretação. O fato de nós acreditarmos que ele vai desencarnar, e se não for desencarnar? Aí tem muitos cis que entram nas questões aí que os espíritos muitas vezes dizem assim, olha, são questões que vocês devem resolver. É o bom senso, é a análise, é a fé raciocinada, é a compreensão da situação. A Rô colocou, nos Estados Unidos é assim, a pessoa tem o direito de escolha, se quer ou não ajuda ou ressuscitação. Mas no Brasil também tem. Isso, só que é um pouco mais burocrático, né? Mas também tem essa questão de você analisar, né? Voltando um pouquinho para cima, tá? Então, nesse caso, Angelina, é claro que eu não respondi a essa sua questão, mas a gente deixa aberto esse raciocínio para começar a analisar os elementos que compuseram, né, essa circunstância, essa situação, para chegarmos nesse desfecho. Mas o importante é, o fato aconteceu, e o fato acontecendo agora é trabalhar a partir dessa realidade. Deixa eu ver aqui, a Tiane perguntou se eu já li 7 Vidas de Fenelon, de Emílio Miranda. Não li. Né, para quem não lembra de Fenelon, foi arcebispo de Cambrai, França, no século XVII, ajudou como espírito Kardec na elaboração da doutrina espírita. A história é relatada por um eminente psicanalista holandês, famoso na época, conselheiro de autoridades e tal. Foi amigo e discípulo de Jung. Seu nome, Dr. Erlon van Waveren, materialista, não acredita em reencarnação, quando começa a ter lembranças de vidas passadas, entre elas a da personagem. Fenelon, Dr. Erlon, fica chocado, fala com seu mestre Jung, que o aconselha a não relatar o caso a ninguém, porque é contra tudo que pregavam, seria ridicularizado por todos, perderia o prestígio, não teria o seu nome nas enciclopédias de quem fez algo mais. Né? Resumo, né? Como um espírito do quilate de Fenelon pode perder todo o conhecimento adquirido em outras vidas e aparentemente regredir na sua evolução. Eu ainda não terminei o livro. Então tem que terminar o livro, né? Mas o importante é a gente lembrar que quando nós falamos sobre um conhecimento que um espírito tem, esse conhecimento ele pode acabar sendo mascarado pelas tradições, pela cultura que cada pessoa recebe. Nós lembramos que Fenelon trazia um conhecimento moral muito profundo, mas não significa que a realidade de encarnação era para ele definitiva. Tanto é assim que nós temos no planeta todo mais de 7 bilhões de espíritos encarnados que vieram do mundo espiritual, estavam conscientes da sua realidade e optaram por crenças que não abraçam a reencarnação. Então trazem os seus valores, mas não significa que tragam as mesmas crenças dessa realidade espiritual. Então Fenelon era um teólogo, era um grande conhecedor dessas questões morais, mas viveu dentro de uma religião que trazia essa ideia. Para nós pode parecer incompreensível. Como é que pode um espírito que viveu essa realidade, que do mundo espiritual falou sobre tudo isso, e de repente ele começa a mudar completamente a sua visão? A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos fundadores, vamos dizer assim, da Igreja Católica. Naquela época disse que fora da Igreja não há salvação. Trouxe para nós uma série de dogmas e de repente, séculos depois, se transformou num dos principais orientadores da elaboração da doutrina espírita. Mas será que naquela época em que ele falava sobre a Igreja Católica, ele não tinha conhecimento sobre essa realidade? Tinha, mas no momento em que ele encarnou, sofrendo a influência daquela cultura, naturalmente isso foi ficando secundário. Vocês acham que na próxima encarnação nós vamos lembrar de reencarnação? Se você nascer numa família evangélica, você vai aprender teorias evangélicas. Você pode até ter aquela semente que te incomoda, aquela tendência que te leva a acreditar em algo que você não aceita, que ser aquele, vamos dizer assim, ser aquele religioso rebelde. Mas isso não é definitivo.
Então, na verdade, o mais importante de tudo, para nós, é assimilarmos os valores. Aprendemos a fraternidade, aprendemos a moral, que nós chamamos de moral cristã, mas isso não perde nada na moral islâmica, na moral budista, na moral judaica. Moral é uma só. Ela se encontra em afinidade com essas leis naturais. E nós estamos crescendo a partir dessa transformação. Não pelo conteúdo doutrinário que nós vamos receber. E basta a gente lembrar, por exemplo, que o Dr. Bezerra de Menezes fala muito sobre isso, né, quando ele traz uma mensagem, ele fala sempre aos espíritos espíritas. O que significa espíritos espíritas? São espíritos que estiveram em contato com a doutrina espírita. Mas eu me recordo, Dom Helder Câmara, vocês se lembram? Ele escreveu, segundo, né, o autor, que era um médium, ele escreveu aquele livro, deixa eu lembrar aqui o nome do livro agora, se vocês lembrarem me ajudem, né? A memória está péssima hoje. É o livro... Peraí, deixa eu pegar aqui. Quem achar aí, por favor, pega para mim. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Estou pesquisando, aguenta só um pouquinho. É o livro... Espera que eu já achei aqui. Impressionante, a memória está péssima hoje. Títulos óbvios que eu não me lembro. Vamos lá. É o livro... Claro que não aparece o título aqui. Mas eu vou encontrar, peraí. Bom, enfim, eu vou achando aqui, se vocês encontrarem, postem para mim também, por favor. Mas Dom Helder Câmara, quando ele falava sobre essa realidade do mundo espiritual, quer ver, eu tenho até aqui quer ver, deixa eu pegar aqui. Novas Utopias, obrigado, Tiene, esse mesmo. Estrelinha para você. Quer ver, deixa eu pegar aqui. Aqui é entrevista só com o autor, não é com o Dom Helder. Mas enfim, o Dom Helder foi perguntado para ele, quer dizer então, pergunta mais ou menos assim, quer dizer então que a partir de agora o senhor vai se tornar espírita pelo fato de estar psicografando? Ele fala, não, eu vou continuar trabalhando nas lides católicas. Ainda tem muito trabalho para se fazer, muitas pessoas para se amparar. Então nós temos espíritos trabalhando nas mais variadas doutrinas a partir da perspectiva espiritual. Nós acreditamos que todo espírita, quando desencarna, vira espírito. Todo espírito, quando desencarna, vira espírita. Não, ele continua com suas crenças, continua com suas ideias. Mas essa ideia da reencarnação, do recomeço, para ele é algo absolutamente secundário, dado o seu grau evolutivo. Então nós temos espíritos orientais, espíritos católicos, evangélicos, judeus, espíritos espíritas, espíritos umbandistas. São questões de crenças. No caso de Fenelon, por exemplo, de Fenelon, que era esse grande teólogo e conhecedor dos valores cristãos, ele se manifestou como espírito com valores cristãos. Mas dependendo da forma como ele encarna, isso se torna secundário, porque o papel dele não é falar para as pessoas sobre reencarnação, mas falar sobre transformação moral. Então, essa ideia que nós temos, Emmanuel escreveu um livro interessante, chamado A Religião dos Espíritos. A religião dos espíritos não é o espiritismo. O espiritismo é a religião para nós que estamos encarnados, que vamos entender a relação do mundo físico com o mundo material. Um espírito que se encontra no mundo material, no mundo espiritual, vocês acham que ele vai ter alguma preocupação com o mundo físico? Então a doutrina espírita serve para que nós tenhamos um entendimento melhor do lado de lá. Mas para quem está do lado de lá, não precisa dessa visão, se ele já atingiu esse grau de conhecimento. Então, na verdade, as religiões do mundo espiritual, ou a religião do mundo espiritual, ela é muito mais baseada nos valores morais, não nos dogmas.
que nós vivemos aqui. De falar, por exemplo, das características físicas de uma instituição. Se ela tem que ter a mesa branca, se ela tem que ter torre, se ela tem que ter crucifixo. Isso é coisa do mundo físico, não é do mundo espiritual. Claro que quando nós chegamos no mundo espiritual, nós levamos as nossas tendências e preferências. Eu preferirei, né, essa é a minha expectativa, preferirei estar no meio espírita, conversando com outros espíritas, participando do trabalho aqui no mundo físico com instituições espíritas, mas a minha visão não vai ficar restrita ao livro dos espíritos. A minha visão vai muito além. Porque eu terei a oportunidade de explorar esse universo imaterial de uma forma muito mais profunda do que aquela que eu tinha quando estava no mundo físico. Então se preparem, porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós teremos a preferência pelo espiritismo, mas teremos muito mais a aprender. Assim como nós teremos aqueles que terão preferência pelo catolicismo, mas também terão muito mais a aprender. Mas teremos também aqueles que preferem ficar restritos a isso. Num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, eu não me recordo se é o livro Bastidores da Obsessão, não me recordo, mas ele faz um passeio no mundo espiritual, naturalmente caminhando aqui no mundo físico, em que ele via na porta de igrejas um aglomerado de espíritos para participar da missa. E ele fica curioso, mas por que esses espíritos estão querendo entrar naquela igreja? Porque eles são católicos. Eles gostam da missa, eles gostam do sermão. Assim como passando na frente de um centro espírita, nós teremos um monte de espírito querendo entrar. Por quê? Porque são espíritos espíritas. Mas quanto mais compreensão nós temos, nós sabemos que existe aquilo que o Espiritismo trouxe e algo muito maior. Se é um espírito católico, ele sabe que ele tem preferência pelo catolicismo, mas ele vai muito além daquilo que ele acreditava quando estava no mundo físico. Então preparemos a nossa mente para entendermos que o mundo espiritual não é espírita. O mundo espiritual, ele tem ali uma junção, um aglomerado de ideias espiritualistas que na verdade são vistas a partir da perspectiva espiritual, não da perspectiva física, que vai fazer com que ele tenha um conhecimento sobre a sua própria realidade, sobre o universo, sobre o próprio Deus. Mas para isso, naturalmente, é um espírito que precisa evoluir. É um espírito que precisa aceitar essa realidade. Eu ouvi uma entrevista com um espírito que ele falava assim, olha, eu era católico, eu era um sacerdote católico. E era um bom sacerdote, não era uma pessoa ruim. Eu cumpria ali as minhas obrigações, eu orientava as pessoas, ajudava dentro daquilo que podia. Mas quando eu desencarnei, eu cheguei no mundo espiritual e não vi aquilo que eu acreditava. Isso me deu uma revolta tão grande que eu acabei caindo nos precipícios da agressão, do egoísmo e tudo mais. E hoje, quase um século depois, eu trabalho para tentar me reerguer. Porque aquela crença que eu tinha entrou em choque com a realidade do mundo espiritual. Então nós vemos assim que muitos de nós, estudando a doutrina espírita, embora ela seja uma base interessante para nós, uma base importante para conhecermos o mundo espiritual e a relação que existe entre esses dois mundos, nós vamos chegar no mundo espiritual acreditando que nós vamos encontrar aquilo que estava nos livros. Vamos encontrar muito do que estava nos livros, só que de uma forma muito diferente. Carlos Bacelli, embora seja ali um escritor um pouco polêmico, tem ali preferências, simpatias e antipatias, ele tem uma colocação interessante numa entrevista que ele deu. Ele falava assim, os espíritos escrevem nos livros com as palavras que nós podemos compreender. Se por acaso ele diz assim, eu caminhava num ambiente onde o chão se parecia com leite. Aí nós vamos chegar no mundo espiritual esperando encontrar um chão parecido com leite. Só que aí nós vamos ver energias diferentes, um material diferente, um conteúdo diferente, que nós não temos palavras para poder expressar. Então muitos espíritos falam aquilo que eles entendem. É como se nós pegássemos, por exemplo, um índio que vive numa tribo isolada e o traz para uma grande cidade.
e fala para ele assim, olha, presta bem atenção no que você está vendo, porque você vai voltar para sua aldeia e contar para todo mundo o que você viu. Dá para a gente imaginar as comparações que ele vai fazer quando encontrar um computador, quando encontrar um avião, quando encontrar essa tecnologia, o metrô que passa embaixo do chão, coisa que foge à sua realidade. Então ele vai tentar utilizar palavras que sejam compreendidas por aquelas pessoas. Assim, os espíritos que falam conosco procuram utilizar essas palavras, mas não significa que elas representem a realidade desse ambiente. Então nós vamos chegar no mundo espiritual e levar um choque de realidade. Eu imaginei que as coisas eram assim. Sim, para poder te explicar, foi explicado desse jeito, mas agora você vai aprender coisas novas. A ideia do passe, a ideia dos fluidos, a ideia do pensamento, das preces. Nós achamos que sabemos tudo. Quando chegar do outro lado, nós vamos levar um choque. Parecendo assim aqueles analfabetos que tinham uma certa compreensão que existe essa nova realidade, mas não significa que nós compreenderemos essa realidade. Vai demorar para que a gente se adapte, para que a gente compreenda. Então, em termos de filosofia, de crenças, de realidade do mundo espiritual, para nós é tudo novo. Sim, o desdobramento ajuda, desde que você faça um desdobramento com capacidade intelectual para assimilar essa realidade. Porque eu posso ter a capacidade anímica de me desdobrar sem ter uma capacidade de compreender aquilo que eu vejo. Então vai depender do quê? De um conjunto, de uma combinação de fatores que favoreçam esse aprendizado. Para a gente poder fechar, a Rô colocou em cima, né? Quanto aos relatos de espíritos referentes ao mundo espiritual, suas impressões, seu trabalho, lemos e acreditamos porque são espíritos de grande estatura moral. Mas em uma série aqui do Pautal que nos alertaram sobre a crença em relatos de espíritos. No caso, era uma elucidação do espírito Clarencio, fiquei meio aturdida com essa afirmação. O bom senso e a razão, Rô. Muitos livros foram publicados. Quando eu falo para vocês sobre essa realidade do mundo espiritual, essa é uma questão minha agora, Kardec fala muito pouco sobre essa realidade do mundo espiritual. O fato dele falar pouco não significa que ela não exista. Então, com o passar do tempo, livros foram publicados. Livros espíritas, livros não espíritas. Nós tivemos relatos de espíritos espíritas, espíritos de outras religiões. Espíritos da Umbanda falam o lugar onde eles vivem. Espíritos católicos falam onde eles vivem. Espíritos espíritas falam onde eles vivem. Então, quando nós começamos a ler essas obras, nós temos que fazer essa comparação. Então eu penso o seguinte, Kardec ele tem 3 citações, ou ele publica 3 artigos em que ele fala sobre uma certa realidade do mundo espiritual. Voltaire, por exemplo, fala que sobrevoou estruturas, cidades no mundo espiritual. Um espírito na revista Espírita fala que veio de carro até a casa onde ele se manifestou. O outro espírito fala que ele tem que acabar o trabalho que ele está fazendo porque ele precisa voltar para sua casa. E aí então vem os trabalhos de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Raul Teixeira. Então o que nós fazemos? Kardec, para poder construir essa visão do mundo espiritual, ele submeteu essa pergunta a vários espíritos e obteve respostas semelhantes sobre muitas questões. Então o que eu faço? Eu pego um livro de um escritor, livro de outro e começo a fazer comparações. Então significa o seguinte, eu posso provar que isso existe? Não posso porque eu não vi. Mas eu começo a analisar quem são aqueles que disseram, quem são os médiuns que viram, quais são os relatos que tem. Então, ainda que eu não tenha uma compreensão absoluta daquilo que eu vi, porque como eu falei para vocês, cada espírito vai trazer essa realidade dependendo do seu próprio ponto de vista. Lembra quando eu falei para vocês? Vamos conhecer a Holanda. Aí eu vou pegar 3 brasileiros que foram para a Holanda. Eu vou fazer uma entrevista. Me fala tudo o que você viu. Um pode ter ficado numa pensão. O outro pode ter ficado na casa de um parente. O outro acabou dormindo lá na rodoviária. Cada um vai contar a sua realidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a essência daquilo tudo que eles disseram e vou tentar construir uma realidade para mim.
esses relatos que chegam para nós são relatos de espíritos que tiveram o seu ponto de vista sobre o mundo espiritual. Então nós partimos do seguinte princípio: tem alguma coisa no mundo espiritual. Não, então, exatamente, não é ficar com o pé atrás. Porque ficar com o pé atrás é desconfiar. Nós temos que ficar com o pé na frente para investigar. Para tirar essa dúvida. Então o que eu faço? Eu acredito absolutamente em tudo o que disseram? Não acredito absolutamente. Mas as informações que eles trouxeram me fizeram acreditar que existe algo muito importante no mundo espiritual no que diz respeito a essas estruturas. Vocês se lembram que eu tomei essa iniciativa? Deixa eu ler para vocês aqui uma resposta. Eu fiz uma pergunta aos espíritos, uma dúvida que eu tinha, falei, quer saber, eu vou perguntar para ver como é que é. Deixa eu pegar aqui agora, rapidamente, só um instantinho. Vamos lá. Eu vou ler para vocês a resposta que eles me deram. A mesma coisa, transição planetária também fala sobre isso. Então, na verdade, nós vamos assimilando essa informação. Se por acaso eu não consigo absorver tudo de uma vez, eu vou assimilando aos poucos. Vou vendo essa realidade, essa possibilidade. Calma lá que eu estou procurando, só um instantinho. Deixa eu aproveitar aqui, tem um livro interessante que eu tenho, um livro chamado Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos. Essa sobrevivência é um livro publicado pelo Sr. Oswaldo Mello, que é um trabalhador antigo da Federação Espírita Catarinense, e eu tive ali o prazer de receber esse presente desse livro, né? E eu lendo algumas questões que ele falava sobre fenômenos, tem um trecho aqui em que um espírito, na década de... deixa eu ver aqui... Esse livro foi publicado em na verdade, assim, esse trecho publicado foi de 1920 e 1930. E ali ele coloca o seguinte, transcrevemos do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, edição de 15 de fevereiro deste ano, que era ali década de 30, com o título Notícias do Outro Mundo. E o subtítulo, Como o escritor Dennis Bradley descreve o além depois de haver desencarnado. Dennis Bradley foi um escritor inglês que viveu no século XIX para o século XX, e depois, em comunicação numa reunião familiar, ele descreve para o filho tudo o que ele encontrou. E ele fala sobre estruturas, sobre cidades, isso muito antes de vir no nosso lar. Na Inglaterra, um espírito que não era espírita, descrevendo o mundo espiritual a partir da sua perspectiva. Isso mostra para nós o quê? Que os espíritos estão falando sobre o assunto. Mesmo que eu não tenha uma compreensão clara do que é essa realidade, isso me instiga a investigar um pouco mais. Pergunta se os espíritos envelhecem, pergunta se os espíritos vivem realmente nessa realidade. Olha só aqui, vou ler para vocês então rapidamente. Vamos lá. Eu fiz a seguinte pergunta aos espíritos, porque a gente lembra sempre que muitas vezes a gente fica rodando em círculos baseado naquilo que foi publicado. Então eu falei, quer saber? Eu vou perguntar para quem mora lá. E mandei essa pergunta para os espíritos. Eles responderam o seguinte para mim. Eu vou ler para vocês aqui o que eu perguntei e o que eles responderam. No decorrer dos estudos da doutrina espírita em nosso grupo vocês, né? Nos deparamos com algumas dúvidas e por isso recorro ao auxílio de vocês para que possamos nos instruir. Seguindo a iniciativa de Kardec em sua incansável investigação, conversando com os irmãos desencarnados que o auxiliavam na elaboração da doutrina, sigo o mesmo caminho, pedindo a vocês desde já paciência pelas minhas indagações e também já me desculpando pela possível impertinência dessa consulta. E eu fiz 3 perguntas. Uma delas foi a seguinte. A mais recorrente e que provoca intermináveis debates no meio espírita refere-se às colônias espirituais. Não há na codificação indicações claras sobre as estruturas que compõem o mundo invisível, mas temos obras complementares que fazem descrições a respeito. Pergunto, por que os espíritos codificadores não trouxeram mais informações para embasar essas localidades
E de que forma podemos argumentar com os irmãos de estudos que rejeitam essa realidade? Essa dúvida pode parecer primária, mas por não ter o controle universal, que é o critério de segurança que garante a fidelidade da doutrina, ainda nos prendemos no âmbito das interpretações subjetivas, como, por exemplo, quando abordamos socorro espiritual em hospitais, estudos na erraticidade, escolas e educandários, moradas, residências, regiões umbralinas, etc. Então essa foi a minha pergunta. Olha a resposta que eles me deram. Filho, existem várias obras que demonstram isso, dentre elas as de André Luiz e Emmanuel. Dentro da codificação, primeiro, não houve aprofundamento de muitos outros temas relevantes, pois o objetivo era oferecer nesse espaço de tempo conteúdos para serem estudados e analisados pelos que estavam encarnados, oferecendo as explicações gerais e possíveis para o entendimento, inclusive científico-filosófico. O próprio Kardec, na análise prévia de muitas e muitas mensagens, filtrou aquelas que estavam dentro do contexto da obra, deixando de lado aquelas que poderiam gerar outras polêmicas maiores. A visão geral da vida espiritual precisava ser implantada nesta fase. O próprio Chico Xavier, quando recebeu essas informações, não conseguiu de imediato percebê-las como crível, mas que foram aos poucos sendo confirmadas e dando-lhe maior segurança nas suas publicações. No que tange ao Chico ser o principal médium a oferecer essas informações, também não é de se estranhar, pois o mesmo, com o passar dos anos, provou sua idoneidade moral e mediúnica, o que já lhe seria de fato um fator de certeza quanto à realidade da comunicação. Enfim, não deves ter em mente, em querer oferecer muitas informações com fatos e aspecto que deem ao leigo, ou ao que não crê, certezas. Essas deverão vir de dentro de seu coração pelos estudos constantes e seguros da obra como um todo. Não há o que discutir. A doutrina não fará adeptos pela imposição de uma ideia, mas de vários aspectos que se somam e criam no espírito o que se pode chamar de impressão, que vem de muito sendo construída pelas reencarnações. Por isso que Kardec apontou pela maturidade do senso moral, e não pela intelectualidade por si. Não fiques nessa expectativa de querer levar essas informações e que, por outro lado, sejam aceitas de pronto por quem não tem esse senso moral. É preciso muitos outros pontos para se analisar o contexto e aprofundá-lo e se fazer compreender. Por outro lado, existem em muitas regiões espirituais espíritos que, mesmo vivendo em pequenas aglutinações, não compreendem e nem aceitam essas sociedades espirituais organizadas. Preferem viver no sonho do céu e do inferno e de outros aspectos que a vivência lhe facultou. A esses, nessa faixa, encarnados ou não, como levar essa informação? Então essa foi a resposta a uma das questões que eu apresentei, e essa fonte foi o Centro Espírita Leon Denis. O espírito que me respondeu foi o Espírito Agostinho, um dos dirigentes da instituição, que ele fala exatamente isso. Vamos estudando, vamos analisando com calma. O direito de dúvida é algo natural para todos nós. O importante, como foi colocado para nós aqui, e até mesmo da época de Kardec, era trazer para nós essa compreensão dos valores morais que a doutrina espírita aprofundava vindas do cristianismo. O resto, no aspecto consolador dessa realidade do mundo espiritual, virá com o tempo e cada um vai assumir, vai abraçar de acordo com suas capacidades. Então, acreditando ou não no mundo espiritual, tendo essas estruturas, eu vou me afinizar com os grupos com os quais eu tenho semelhança. Então, se eu sou um espírito de bons valores, não importa para onde eu vá, eu estarei com espíritos semelhantes. Se eu sou um espírito apegado à matéria, egoísta no sentido de
ver os seus próprios valores antes dos outros não significa necessariamente a maldade. Mas eu vou ficar apegado, afinizado com aquilo que para mim é importante. Então, na verdade, o trabalho de Kardec foi trazer para nós a realidade de que nós somos espíritos imortais, de que nós reencarnamos, de que as nossas dificuldades, os nossos méritos são resultados de uma lei maior. O resto vem com o passar do tempo. Então vamos estudando. Para mim, isso é muito, não é claro, mas é para mim bastante sólido e palpável para que eu pudesse estudar. Para outros, isso não existe, não tem problema. Cada um no seu tempo, cada um acredita. Se por acaso chegar para mim informações concretas de que tudo isso que veio do mundo espiritual é balela, eu mudo, não é um problema. Eu não vou ter orgulho nem constrangimento de mudar. Mas a princípio aquilo que chega para mim é algo palpável que me permite estudar. E eu continuo estudando. Conforme o tempo for passando, a gente tiver merecimento, outras informações virão para poder solidificar essa certeza para nós. Mas isso aí. Tá? Então depois eu posto para vocês. Não sei. Eu só publiquei, né? Ia ter uma conferência pública com o Papa Francisco e o Divaldo estaria entre esse público. Mas eu não sei nada sobre o resultado disso. Logo, logo deve aparecer alguma coisa por aí. Mas muito bem. Fechando por aqui então, pessoal. Já estouramos aqui o nosso tempo em 15 minutos. Mas eu espero que o nosso bate-papo de hoje tenha sido proveitoso, né? Dúvidas interessantes que vocês trouxeram. Mas certamente ainda com respostas insuficientes para todos nós. Mas